Pergunta número 119 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos perguntam a Kardec se Deus poderia isentar os Espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem. Quer dizer, se dava para a gente poder dar um jeitinho assim, evoluir, crescer sem sofrimento, né? Interessante essa pergunta de Kardec aos Espíritos, né? Antes de falar sobre a pergunta, vamos então a um recadinho e a gente volta depois para falar sobre essa pergunta de Kardec. Participe de nosso trabalho de divulgação espírita, curtindo nossos vídeos, se inscrevendo em nossos canais e compartilhando. A humanidade precisa desse conhecimento. Faça parte, você também. Pergunta 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Vimos então na semana passada, aliás, alguns dias atrás, já tem uns dias que eu não posto vídeo aqui sobre o Livro dos Espíritos. Deu uma parada aí com os vídeos, mas aí, veja bem. Essa pergunta 119, ela dá continuidade àquele estudo, né, onde nós falamos sobre as ordens dos Espíritos, né, primeira, segunda e terceira ordem, né, cada ordem subdividida. E essa ordem dos Espíritos puros, né, que é a ordem mais, que seria a primeira ordem. E Kardec quer saber dos Espíritos, tem um jeitinho assim da gente evoluir e desviar aí do sofrimento e chegar lá em cima lá, na boa, sem passar por dificuldade nenhuma. E aí, vamos então à resposta dos Espíritos. Enquanto eu vou lendo, eu vou comentando aí para a gente poder ir aprendendo junto. Se Deus houvesse criado homens perfeitos, né, ou seja, criado os Espíritos perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Quer dizer, sabe aquele presente que a gente recebe sem fazer esforço nenhum? Aquilo que vem fácil, a gente não pensa fácil, nós não damos valor. Então o sofrimento e as dificuldades para a gente evoluir é para que a gente valorize esse aprendizado, né? Isso é interessante porque a alegria ela é mais profunda quando a gente conquista. Onde estaria o merecimento sem a luta? Diz os Espíritos. E continuou. Ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária à sua personalidade. À medida que nós somos desiguais, devido à questão do aprendizado, cada um está num estágio, cada um está de uma forma, um vai complementar o outro no seu aprendizado e na luta em conjunto nós vamos aprender. E cada lição vai ser acrescentada ao nosso conhecimento. E aí nós vamos ganhando a nossa personalidade, né? As nossas preferências, as nossas conquistas, vão ser somente nós. Acresce ainda, dizem e continuam os Espíritos, que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Então, se a gente já ganhasse a perfeição, como muitos acreditam que os anjos foram criados perfeitos, né? Mas não é dessa forma que os espíritos são criados perfeitos. Os anjos são espíritos que evoluíram, que passaram pelo aprendizado. Então, se fosse tudo criado perfeito, não haveria razão nenhuma, né? Nem para o universo, porque o universo tudo é uma escola, né? Todos os planetas são escolas. E os estágios de aprendizado. Que graça teria, não é mesmo? Então, continuem os Espíritos falando sobre isso. Pois que na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Teria razão de ser, né, gente? A pessoa promover todos a general sem aprendizado nenhum. Deus também promove os seus filhos, os espíritos, né? A perfeição sem aprendizado. Ou seja, não vai dar o aprendizado, né? Não vai fornecer gratuitamente esse aprendizado. Porque se fosse assim,
a pessoa, o espírito não teria mérito nenhum e a alegria dele seria menor, né? Porque todos os empregados subalternos, falando ainda sobre o exemplo general, né, não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então a espiritualidade nos informa que nós podemos evoluir infinitamente, indefinidamente, né? Crescer, aprender. E se na vida social, no aprendizado assim de uma hierarquia de um país, por exemplo, o general vai chegar em determinado ponto, o soldado, depois vem o sargento, né, o cabo, o sargento, depois até chegar no general, vai chegar um ponto que ele não vai mais ter mais nenhum cargo para cima, vai parar ali, né? Se na vida social do homem há essa parada, na vida do espírito não há, né? O exemplo aí, ele para até aí. Porque se os homens dão promoções, né, uns para os outros, na vida simples e pequena que é aqui no planeta, por que Deus não daria, né, e de forma infinita essas promoções? Onde está Jesus, né? Quando esteve aqui na Terra, já sabia e já fazia tudo aquilo que ele fazia. Imaginem Jesus depois de 2000 anos de aprendizado, que ele aprendeu depois que foi embora para o outro plano, depois que ele desceu aqui na Terra. É um espírito tão sábio, tão bom, e com mais 2000 anos de aprendizado, né? Hoje ele está muito maior do que quando ele veio na Terra. E essas oportunidades é para todos nós, aprender, crescer, nos tornarmos sempre melhores. E a graça de viver, a graça de sermos, né, filhos de Deus. Se Deus é infinito, por que nós não podemos crescer também, né? Até o ponto de nós até agora não temos nem a compreensão de o que é isso, né? Debelar, né, o orgulho, o ciúme, inveja, todos esses sentimentos ruins, sentimentos que nos perturbam, que nos estragam a nossa vida, que nos traz dificuldade, traz doença, né? Então, vamos seguir o que Deus ensinou. Vamos passar pelas provas, pelas dificuldades, que isso é que torna a vida interessante, o aprendizado interessante e nós merecedores, né, da felicidade com Deus mais à frente. Alô, pessoal, obrigado, que Deus abençoe e ilumine todos vocês.